Choram de angústia de dor, clamam por proteção e por paz. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Amigos que sofrem. Hoje esse louvor tem tudo a ver com o nosso devocional, viu? A necessidade de atender. Escutem, deixa um soldado ferido morrer. Muito lindo esse louvor do soldado ferido. Quem não conhece? Quem conhece o soldado ferido? E a ferida sarará. Eu beijo com teu manto de amor. É muito lindo esse louvor, mano. Corre pra ouvir. O pão partiremos, sim. Descanso lhe dará. E tem tudo a ver com o nosso devocional de hoje, tá? E toda angústia não dentes fiel soldado. Aleluia, né? Não temos imortais. Você não pode olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Ferido. Aleluia, né? Então, com essa mensagem maravilhosa do nosso devocional de hoje, boa tarde. Vocês estão bom? Que bom que vocês estão por aqui. Que Deus abençoe vocês. Quem não segue, segue. Quem curtir, quem quiser enviar para os amigos. Hoje é nossa quarta-feira e nós vamos falar sobre o quê? Sobre o pilar mais importante da nossa vida espiritual, que é o amor. Só que o amor, ele vem alicerçado com outras coisas. E tem a ver com você não deixar um soldado ferido. Você tem que entender que você precisa ajudar, que você precisa ser uma pessoa boa, que você precisa ser uma pessoa digna. Muitas coisas que a gente vai falar aqui. E aí eu trouxe essa palavra para hoje, que amanhã é dia de falar de financeiros, né? Então, hoje a gente vai encerrar falando coisas importantes para vocês. Hoje de manhã eu li o livro de Ruth. E lá, bem curtinho, consegui ler aqui em 20 minutos. E no livro de Ruth fala e conta a história de quem? Da avó de Davi. Que pra quem não sabe, a Ruth é a avó de Davi. E ali, a gente percebe que a linhagem do Senhor, ela é da família, né? Ele quer família. Ruth era moabita, né? E ela era viúva do filho de Noemi, uma mulher sábia, que quando o esposo e os filhos faleceram, ela falou, vou voltar para minha terra e vocês que são estrangeiras, fiquem na terra de vocês. E aí, uma foi e a outra falou, não, eu vou onde você for, porque você é minha família. Eu escolhi essa família.
escolhas. Amém? Sejam bem-vindos, boa tarde. E vamos, mais um mergulho do nosso devocional. E a gente parte do pressuposto que as coisas que acontecem ali no livro de Ruth, eles são baseados no amor. No amor, Ruth é a avó de Davi? Sim, Davi, que matou Golias, exatamente. O pai dele é Jessé é filho de Ruth. E é da linhagem. E aí, quando a gente percebe que o amor vence, a gente percebe que Jesus, quando ele deixa o mandamento, que é lá em Mateus, que eu deixei aqui pra vocês, que sua fé pode ser grande, sua esperança pode ser forte, mas se não houver amor, tudo cai. O que sustenta a sua vida espiritual? Já pensaram sobre isso? O que sustenta a nossa vida espiritual, Vou trazer o texto aqui pra vocês, para fazer mais sentido, na palavra, que é Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, para reforçar a palavra, porque o Senhor ele não abre brecha para dúvida, eu trouxe e tá aqui no feed, tá? Eu já coloquei esse devocional lá, então vocês não precisam tirar foto, depois é só baixar. E eu coloquei a palavra também, que é a parábola do bom samaritano. Por que a gente fala... Eu trouxe o louvor no início, Trouxe o louvor para vocês entenderem que não importa o teu cargo, não importa quem você seja. Se você não ama, se você não obedece, se você não é um fiel soldado, você não está embaixo da mão de Deus. Entende? Você pode gritar aos 4 ventos e Jesus, no juízo final, é capaz de falar para você ainda que ele não te conhece. Ele não te conhece. Então eu trouxe a parábola do samaritano porque toda vez que a pergunta for complexa, Jesus vai te responder com uma parábola. E aqui, para vocês verem que não é no tempo atual, não é no meio tempo, existem pessoas sujas em todos os momentos que vão querer te tirar da bênção do Senhor. E aqui o mestre da lei se levantou querendo encontrar alguma prova contra Jesus. E ontem eu expliquei, ontem, todos os dias, que quando você decide mudar, quem não quer mudar ou quem quer te puxar para trás, ele vai tentar de todas as formas te desviar. E aí você tem que saber responder. E Jesus responde, mestre, ele pergunta, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu, o que é que está escrito na Escritura? O que elas dizem a respeito? E aí, eu trago para vocês, que é a dúvida que todo mundo tem, e como é que você entende o que elas dizem? Porque a Bíblia se lê sozinha, você tem a sua interpretação. Mas a gente não corrompe a palavra, Quero que vocês tenham essa visão também. Porque Jesus te questiona. O que diz as Escrituras, irmão? Porque o que diz as Escrituras? E o que tu tá entendendo delas? E aí o homem respondeu, prontamente, porque ele é um mestre da lei. Ame ao Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a alma e com todas as tuas forças e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Lembra que eu já perguntei? Se você não se ama, se você não se gosta, se você não se valoriza, se você só aceita o mínimo, se você não coloca limites, como que você vai amar o próximo, Que amor é esse que você tá dando pro próximo? Que você não dá nem pra si mesmo. E aí, ele respondeu isso, que é bíblico, e a resposta, Jesus falou que estava certa. E aí ele falou assim, faça isso e você viverá eternamente, E aí, ele ainda instigando, querendo um papo, perguntou o seguinte, mas quem que é meu próximo? Aí que vem a pergunta difícil. Aí que vem a pergunta complexa. Quem que é meu próximo? E a gente que tá se fazendo de sonso, Porque sim, nós somos sonsos, tá?
A gente quer fazer só aquilo que a gente quer. Quando Deus fala pra gente amar o inimigo, ou orar pelo inimigo, ou perdoar o inimigo, eu creio que o único inimigo que eu tenho é o da minha alma e não as pessoas daqui. As pessoas daqui eu tenho que cumprir o mandamento. Lembre-se, você não vai ser amigo do seu inimigo. Você não vai odiá-lo. Ele não tá pedindo pra você ir lá, afagar ele, abraçar. Não, é você ser honesto sobre isso. E aí ele perguntando como, quem que é meu próximo, Jesus responde com o quê? Com a parábola. E aí ele mostra aqui os momentos que as pessoas que se dizem de Deus, né, que se dizem do Senhor e não praticam. E ele fala, estava um homem descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Pessoas ruins, né? E tiraram sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Aqui, acontece que um sacerdote da casa de Deus, que lê, né, e faz a sua palavra, a gente sabe que ele está ali embaixo da lei, descendo pelo aquele caminho. Quando viu o homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. E também passou o quê? Um levita. Uma pessoa que adorava o Senhor. E o que ele fez? Também foi embora para o outro lado. E aí, estava vindo um samaritano, que é de Samaria. Um povo que tinha atrito, né? Com os judeus. Tinha atrito. Ele era um povo querido. E este estava viajando por aquele caminho e chegando até ali, viu o homem, ficou com muita pena, compadeceu-se e então chegou perto dele, limpou os ferimentos, usou azeite e vinho e em seguida enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou em seu próprio animal e levou a uma pensão, onde ele cuidou. Só que, lembrando, né? Como que a gente vai fazer a mais? Tipo, ele tinha suas demandas para fazer, ele tinha suas coisas para fazer, mas ele não deixou de cumprir aquilo que Deus pediu. E aí, depois o samaritano, ele colocou no animal dele e levou para uma pensão e falou, ó, tome conta dele, que quando eu passar aqui de novo, eu vou pagar aquilo que você gastou com ele. Isso aqui, tome conta dele, que quando eu voltar aqui, eu vou pagar isso. Isso quer dizer o quê? Que esse homem, além de amar o próximo, ele também era honrado. Ele era honrado. A minha versão da Bíblia, irmão, é a The Way, essa aqui, que é o caminho. The Way é caminho, tá? Só pra vocês saberem. É dessa parte. E aí, percebendo isso, e Jesus falou exatamente, deixou claro, e aí ele faz a pergunta pro mestre da lei. Na sua opinião, qual desses três foi o mais próximo do homem assaltado? Foi o próximo. Amar o seu próximo. Qual deles foi? E aí ele falou, né? Aquele que o socorreu. E aí ele vai, pois vai e faça a mesma coisa. E você acha que ele foi fazer a mesma coisa? Já pensaram sobre isso? Já pensaram sobre, eu tenho que estar disposto, né? E aí a gente fala sobre palavra, né, gente? Quando a gente percebe isso, a gente percebe que o povo de Deus, ele se limita muito a fazer essa segregação. Não sei por que estou falando isso, mas vai fazer sentido. Ele faz uma segregação tão forte que você não é digno de estar na minha presença. Imagina se Deus fala isso pra você. E às vezes isso acontece dentro da nossa própria igreja. A gente começa a segregar os irmãos ali dentro. E a gente esquece um principal mandamento que Jesus tacou na nossa cara. Amarás o Senhor teu Deus, amém? E amarás o seu próximo. Por que eu sempre foco em vocês entenderem que vocês precisam se amar? Porque como é que você vai amar outra pessoa como a ti mesmo? Se você não se perdoa, se você não é gentil com você, se você não tem paciência com você, como é que você quer ter isso tudo com os outros? Como é que você quer ser uma boa mãe, um bom pai, um bom dono de empresa, uma boa chefia, um bom comando?
se você não é assim com você mesmo. Então, eu trouxe esse pilar principal da nossa vida espiritual, que é o amor. Só que para você ter esse amor, que o final disso é sobre fidelidade, a gente fala nos 3, né? O amor, a nossa fé e a nossa esperança. Coloquei para vocês aqui, protejam a sua esperança. Por que proteger a esperança? Porque um homem sem esperança, ele é capaz de tudo. E o tudo dele não é bom. Porque um homem com esperança é capaz de tudo da forma boa. Da forma que funciona, da forma que é honrar o Senhor com as suas obras. Porque um homem que não tem esperança é um homem que está disposto a fazer o mal. Então, foquem em ter esperança e proteger a sua esperança, sabe por quê? Porque o povo sem esperança, ele não evolui. E a gente pensa nisso, eu estava vendo uma reportagem sobre o governo, ele arrumou um bairro que era um bairro precário, porém, o povo foi lá e transformou o bairro em precário de novo. Então, gente, a gente precisa entender que essas coisas estão em nós. E a gente projeta isso. Então, uma pessoa sem esperança, além de não evoluir, ela entende-se que vai tentar te boicotar ali também. Então, a gente precisa, porque além de praticar a nossa fé, praticar o nosso amor ao próximo, praticar a nossa esperança, a gente precisa proteger esses itens na nossa vida. E a gente percebe no livro de Ruth exatamente isso. Porque a Noemi, ela protegeu a Ruth. Boaz, que é o esposo da Ruth, ele era parente da Noemi. Só que ele era um homem bom. E aí, gente, a gente conversou há algum tempo atrás sobre homem e mulher, né, segundo a Bíblia. E a gente sempre quer uma pessoa boa pra nossa vida, né? Sempre a gente vai querer uma pessoa boa na nossa vida. Só que já pensaram que a gente tem que ser a pessoa boa na vida dos outros também? Porque se a Ruth fosse uma mulher ruim, uma mulher promíscua, se fosse uma mulher ruim, vocês sabem, quem tipo, uma preguiçosa, que não se cuidasse, que não fosse trabalhadora, que não fosse, né, e buscasse seus sonhos, não haveria admiração ali. Não teria acontecido a história. Porque lembrem-se, né? Jesus é da linhagem de Davi. Mas para acontecer Jesus, teve que acontecer a história, né? E aí a gente percebe que Boaz, por ser um homem bom, um homem com fartura, ele também era um homem honrado. Porque existia um outro que estava na frente dele, e ele foi lá e falou assim, olha, se você quer comprar as terras da viúva, você precisa tomar como esposa para garantir a linhagem do nome, né? No caso, a continuação da história. E ele falou, não quero. E ele, ok, então eu vou. Porque se ele não quisesse, ele deixou claro, né? Se você não for honrar essa parte, então eu vou honrar. E aí, mostra como nós devemos também praticar essa honra na vida das pessoas. De você cuidar o bom nome de vocês. E o bom nome só é feito praticando. Sabe uma cidade pequena, não sei se todos são mais velhos, eu tenho 36. E aí, é aquela coisa, nossa, fulano, dono da padaria tal. Sabe o senhor tal, pai de não sei quem. Ah, esse aqui é o filho de não sei quem. Hoje não existe mais isso. Hoje as histórias se acabaram. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de ter uma identidade. Porque a gente não sabe de quem nós somos filhos. Ontem eu estava no modo caverna, no dia 2, né? E eu trouxe sobre algumas coisas importantes a gente entender que nós somos filhos. Nós precisamos ter a lembrança que nós somos filhos. Por que os filhos seguem a profissão do pai? Por que os filhos seguem a profissão da família?
É porque é uma identidade, é uma tradição. E aí são o quê? Por amores, né? Por amor. Então a gente precisa alinhar, além do amor, a nossa fé e a nossa esperança. Que eles são os 3 pilares que eles estão unidos. Porque ele vai gerar o que? A fidelidade. O povo no deserto, ele tinha acabado a fé e a esperança. Então eles não tinham mais fidelidade com Deus. E toda vez que você não tem fidelidade com Deus, você se afasta da presença de Deus. E a gente se afasta com muita frequência. Por qualquer motivo a gente se afasta. Porque, de novo, né? Ontem a gente falou sobre fé. Fé não ser um sentimento, mas ser uma ação. E você age com fé e através da fé, né? Porque se fosse um sentimento, quando você acorda doente, quando você acorda triste, quando você acorda desanimado, você não ia praticar. Isso é ser um bom cristão. Você não é fiel a Deus quando você esquece os seus princípios. O princípio de honrar a Deus é quando você honra a sua família, você respeita sua esposa, seu esposo, quando você respeita seu trabalho, quando você compra suas coisas com seu próprio dinheiro, quando você não engana o próximo. Isso são princípios. Quando você não levanta falso testemunho, quando você não se senta ali para fazer fofoca, fazer maldizer das pessoas. Lembre-se, falar com o outro, comentar alguma coisa, é diferente de fazer fofoca. A fofoca é quando você leva algo que você não deveria levar. E vocês têm que aprender que assuntos morrem em vocês. Já pensaram sobre? Às vezes as pessoas levam um papo para vocês porque eles sabem exatamente para quem vocês vão levar. Às vezes as pessoas levam um assunto para vocês, vai levar para alguém. Já pensaram sobre? Vocês já fizeram isso? Não, porque eu comentei justamente porque eu sei que ela vai levar para fulana. Porque se você quisesse falar com fulana, você iria lá falar com ela. Mas você quer o quê? Alimentar a intriga, fofoca. E isso fere os seus princípios. Mas uma pessoa que não tem identidade e não sabe para onde vai, o que é, como que ela fortalece, ela não tem princípio para seguir. E é por isso que a gente está nessa caminhada, para a gente entender o que são os princípios. E eu trouxe aqui para vocês os 3 pilares, né? Que o amor é aquela cola que reveste e protege a relação. Pensem num amor de mãe, aquela mãe que protege, que cuida, que não quer ferir. O amor é essa cola. E aí a gente tem a fé, que é a certeza que vai acontecer. Só que você tem que entender que da mesma forma como existem pessoas boas, existem pessoas ruins, existe fé boa e fé ruim. A fé boa é aquela fé positiva, que você tem certeza que aquilo vai dar certo, não importa o que aconteça, e amém, amém, amém. Mas também tem a pessoa que é negativa, que é a pessoa que levanta falso testemunho, que tá sempre insegura, tá sempre frustrada, tá sempre remoendo coisas que aconteceram. Essa pessoa é a fé negativa. Não, porque não vai dar certo, não, porque não vai acontecer, não, porque não sei o quê, não, porque nunca ninguém me ajuda. Lá. Essa pessoa existe. E talvez você esteja se relacionando ou sendo essa pessoa. E eu garanto pra vocês que vocês são ou já foram essas pessoas. E aí eu trago outro ponto aqui pra nós, que é a esperança. A esperança, que ela é o pilar que, mesmo sem você ver, que tem a ver com a fé, você acredita nessa promessa. É a esperança. Porque se você for uma pessoa sem esperança, você vai fazer coisas ruins. Então protejam a esperança de vocês. Não deixa que um pastor te magoe. Não deixe que o irmão da igreja te magoe. Não fica levantando isso para dentro de vocês. Ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga e ela falou: nossa, mas porque meu namorado tá muito estranho comigo? Desde domingo, não sei o quê, bababá. Tu já conversou com ele? Já perguntou? Sim, ele falou que tá cheio de trabalho, tá cansado e ele deixou uns trabalhos para trás pra gente poder viajar e agora ele precisa se concentrar.
Aí eu falei, tá, e tu já pensou que isso é verdade? E ela, eu vou fazer meu devocional, manda o teu devocional aí pra eu fazer. Que a gente sempre, eu mando pra ela, né? E aí, hoje de manhã, ela mandou assim, amiga, realmente eram coisas da minha cabeça, nananana. Mas você foi alimentando aquilo, a gente alimenta a desgraça. E quando você alimenta a desgraça, você é um desgraçado. Porque você não tem mais graça, entende? É exatamente isso que significa as palavras. A gente tem que aprender a escutar a palavra e aprender a usar o termo correto. Cadê a sua graça? Cadê a sua visão em Jesus? Cadê a sua promessa? Cadê a sua vida? Cadê os seus movimentos para isso? Ah, mas só estraga as coisas. Você dá manutenção? Isso eu falei hoje de manhã aqui em casa. As coisas só estragam, né? Eu falei, sim, mas você tem que dar manutenção, né? Porque as coisas são eletrônicas, as coisas são elétricas, as coisas são... um carro tem componentes que eles oxidam, são plásticos e estragam. E a gente precisa fazer essa troca, ou ajuste, ou manutenção antes que ele estrague. Lembra que eu falei, eu sou da área do marketing, para quem não sabe. E eu trabalho com alguns profissionais e eu sempre tive a visão que nós somos a prevenção. Médicos são para prevenção. Dentistas são prevenção. Psicólogos, terapeutas, psicanalistas, psiquiatras são prevenção. Só que a gente vê os profissionais como o quê? Remédios, né? Eles são remediadores. E eles não são, gente. Se você fizer seus exames nos prazos certos, você vai conseguir prever que o seu colesterol tá alto e você vai se medicar e vai cuidar do seu corpo. Se você começar a ver que sua cabeça ela não tá batendo bem, o leco-cré, e você tá tendo muitos pensamentos intrusivos, você faz uma terapia e você vai começando a se assentar. Se você tá vendo que você tem um buraco na sua alma que você precisa consertar, que você precisa se aproximar de Deus, você vai procurar o quê? Deus. Só que nós queremos o quê? Os milagres. Sendo que Deus te deu a oportunidade de viver os milagres todos os dias. Aí você não quer ser mais crente, você quer ser místico. Você quer ser mágico, mago. E a gente fica ali colocando uma magia que a gente não precisa viver. Você não precisa acreditar em sorte. Você precisa entender que você faz movimentos para aquilo acontecer e o Senhor que molda isso na nossa vida. Mas não, de novo, nós só queremos aquilo que nós podemos ver e aquilo que a gente pode movimentar. E às vezes não funciona assim, né? E não vai funcionar assim. Então, em nome de Jesus, que a gente possa ser o quê? Pessoas que protegem as suas esperanças, o seu amor. E aí a gente fala de amor, acho que foi a Carla, né, Carla? Não sei, deixa eu ver aqui. A Carla falou, deixa eu ver. Lá em cima. Carla, que é muito difícil, eu tenho uma pessoa que me fez muito mal. E aí a gente conversa muito sobre, né? As pessoas que nos fizeram mal, elas não fazem parte da nossa vida. Ponto. Entenderam? Porque o perdão não te dá acesso para as pessoas terem a oportunidade de fazer de novo. O perdão, ele é para você, não para os outros. Porque a atitude dela, a gente já falou sobre pessoas tóxicas, e por que elas estão indo para frente, a gente para trás? Sabe? Então é sobre isso, é sobre essa parte. E que a gente tem que fazer o quê? Fazer isso de forma mais concisa, mais firme. Mas essa pessoa me fez muito mal. Sim, eu sei que ela te fez muito mal. Mas quem tá alimentando o mal em você é você mesmo. Porque se você colocou o limite e ela já tá pra lá. Bom, o irmão fala, pra lá. Ela não tem o poder de entrar na sua vida novamente. Mas não deixe brechas. Não deixe brecha. Então a gente tem que planejar isso. Como que você vai executar.
Como que você separa tudo isso? Tudo isso o quê? Me dê mais informações. Eu quero que a gente tenha o quê? Comunhão com Deus. A gente vai tratando. O devocional, eu já separei os meus devocionais essa semana, né? Com as coisas que eu preciso consertar em mim, na minha vida, ou que eu tô vendo que estão chegando em mim pedindo isso. E às vezes eu não tenho discernimento total para eu poder ajudar. Então eu preciso fazer o quê? Me fortalecer, lembrando, para depois ajudar outra pessoa. Para ter base, para ter autoridade para fazer isso. Eu quero melhorar muito a minha vida financeira. Só que a vida financeira começa antes de você ganhar dinheiro. Então amanhã, quinta e sexta são os dias que eu tenho um devocional sobre financeiro. Amanhã é sobre dízimos e ofertas, que eu já tenho no meu coração sobre, eu acredito, e o que eu vejo, como que eu vejo, mas eu vou trazer pra gente conversar. E sexta é sobre prosperidade financeira. O que eu tô falhando? Onde eu tô errando? Quais os princípios que eu tô deixando de lado? Eu não tô sendo forte pra eu vencer a minha própria carne, pra eu não ir lá fazer dívida? Será que eu não tô sendo... São coisas que eu vou alinhar com Deus e é assim que eu faço. Devocional é estudo íntimo. Não é você pegar um versículo solto e falar, eu vou falar com Deus nesse versículo. Não. Hoje eu li, né? Eu li Ruth, porque eu queria falar sobre amor. Eu sei que ela é muito citada em relação a ser parceira de Noemi. Lembrando, né? Só para vocês entenderem o contexto da história. Os moabitas, eles eram povos que não eram juntos com os israelitas. Só que houve uma grande fome e o marido da Noemi e os filhos foram morar onde tinha comida. E eles se casaram com as moabitas, enfim, com as mulheres de lá. E aí, elas estavam lá. Só que a Noemi perdeu o esposo e os filhos. E ela falou, vou voltar para minha terra, que lá eu tenho um amparo. E aí, quando as meninas falaram que iam com ela falou, vocês não vão ser aceitas lá. Entende? Porque eu iniciei falando sobre a gente ter um respeito pelos outros, porque Deus, ele fala conosco aqui sobre o bom samaritano, que não foi um sacerdote que ajudou, não foi um levita. Às vezes quem vai te ajudar nem é da igreja. Às vezes quem vai te dar uma palavra de conforto não é da tua igreja. E a gente sempre espera o quê? Que seja da igreja, né? Que seja a pessoa que tá ali fingindo que tá praticando. Por isso que eu falo pra vocês. A gente estuda pra não parecer um falso cristão. Porque vocês vão conhecer muitos falsos cristãos. Deixa eu pegar o livro de Ruth. E aí... Ruth. E aí, a minha Bíblia, ela tem o resumo da história aqui, se eu quiser. E aí, eu trouxe aqui, deixa eu ver onde que tá a parte que eu gostei. Que fala, ver Ruth se unir ao povo de Deus nos fornece uma ilustração do que o desejo dele, que todas as pessoas sejam incluídas em sua família. Tá vendo? Isso aí, Carla. Extremamente importante pra todos, né, irmã? Pra gente ter prosperidade e poder ajudar os outros também. Senão a gente vai deixar o soldado ferido morrer, tá? E vai. Então aqui, o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam inclusas. E sabe por que isso é real, isso é de verdade? Porque o livro de Apocalipse fala que Jesus virá quando todo mundo souber quem é Ele. Jesus virá quando todos souberem. E aí a gente sabe que por essa promessa muitas pessoas não conhecem. Só que vocês acham que é falar de Jesus. Ah, não, porque eu sei quem é Jesus. Você não sabe quem é Jesus. Você não mergulhou na palavra. Você não tem conhecimento. Daí a gente pensa, nossa, Jesus vai chegar logo, né? Porque tem internet, todo mundo tem acesso. Não. Pessoas na igreja, 50 anos, 30 anos, não conhecem Jesus. Não tá ali, fiel na palavra, vivendo.
E eu garanto para vocês, é só ver as obras. Não existe pastor subir em púlpito em pecado. Não existe irmã desaforar e maltratar as pessoas. E se essas pessoas sobem no púlpito, elas não acreditam em Jesus. Porque elas teriam vergonha de fazer isso. Elas buscariam um conserto, pegariam um cargo delas e botariam no banquinho e falassem, ó, eu não sou digno de doutrinar outras pessoas. Eu não sou digno de ser um bom pastor aqui. Eu sou servo, sou filho, vou ficar aqui. Só que hoje o que a gente percebe é que as pessoas elas querem ser servidas, tá? Servidas. E nós somos servidores. Nós somos pessoas que estamos lá para servir outras pessoas. Então eu quero que vocês peguem essa mensagem para a vida de vocês também, assim como eu pego para minha. E que Deus ele venha frutificar essa mensagem no nosso coração, né? E que Deus abençoe a tarde de vocês. E lembre-se, protejam a sua esperança. Protejam aquilo que vocês têm de melhor em vocês. E comecem a liberar, né? Então, cuidem. O pessoal tá no modo caverna. Aqui tem uma explicação, eu deixei aqui no feed sobre o modo caverna, quem quiser participar. E tem propósito ali dentro, né? Mas eu acho que o maior propósito é você se conhecer em Deus. E quando a gente falou disso, eu trouxe o meu devocional que tá aqui, o primeiro, que é antes de você jejuar, orar e ler os livros da Bíblia, você precisa saber que você é filho de Deus. E se você não sabe, você não tem como acessar as suas heranças. E você ser digno das suas heranças. Porque, eu tenho isso aqui, tenho. E lembrando, carro vai estragar. Você vai ficar doente. As pessoas vão te afrontar. Porque você vive nesse mundo aqui. Você vai ter dificuldade em perdoar. As pessoas vão tentar te atacar. Mas lembrem-se, né? Tem pessoas que querem te colocar de volta no caminho. Pessoas que vão liberar palavras boas. Bons professores, bons ensinadores. Nem só da parte ruim do mundo a gente vive. Mas isso tem a ver com a sua visão. A sua visão precisa ser aberta para o mundo espiritual, para você consertar aquilo que no seu físico está desgastado. Então, procurem amor, fé e esperança para que você tenha fidelidade. Esse é o princípio do casamento também. Só o amor não alimenta, só o amor não basta. Precisa ter fé, precisa ter esperança. Porque daí você vai ter o quê? Fidelidade. Amém? Então, que vocês tenham uma boa tarde. Essa palavra já tá aqui no feed. A palavra do Bom Samaritano também tá aqui. Deixa mais uma mensagem para vocês irem lá, se identificarem, curtirem o que vocês quiserem, mandarem para quem vocês quiserem, para que a pessoa também entre nessa jornada conosco. Glória a Deus. Então, tenha uma boa tarde, que amanhã vai ser sobre dinheiro. Mas primeiro, né, um dinheiro que é mais interno do que aquele de papel ou digital. Amém? Então, tchau, pessoas. Fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. Até amanhã.